Nós estaremos, falando sobre, que Deus fala de várias formas. A base vai estar lá em Jó 33, que nós terminamos a aula lendo, mas não dando sequência no na matéria, né. Também está no livro da libertação, do Manual do Libertador, na para vocês acharem aí, ele vai estar ali no padrão de aconselhamento, no M00 M004, ok? Vou procurar. Então vamos lá? Pai, obrigado por essa tarde especial. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Senhor. E eu quero te louvar, Senhor. Te louvar porque a tua palavra nos garante, Senhor, que dias melhores virão, que o Senhor tem propósitos incríveis, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E que o Senhor tem a sua forma de trabalhar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vontades, que tudo isso venha a se unir com a tua vontade, com os teus propósitos para cada uma de nós. Nós estamos em diferentes estados, até país, mas nós somos um corpo só. Nós somos a tua igreja, a tua noiva, que foi chamada de dentro para fora para viver tudo aquilo que o Senhor tem, o sobrenatural, Pai. E eu quero declarar essa palavra que o Senhor falou hoje comigo, e foi algo que veio na minha alma como um bálsamo, Senhor, que está em Isaías 60, Senhor Jesus, que fala: levanta, levanta, Jane, levanta esse grupo, porque o Senhor já brilha sobre nós, porque a alegria chegou, a luz chegou, e a glória do Senhor está sobre nós. Aquela terra que estava coberta de escuridão, de trevas, agora está cheia de luz, aleluia. Está brilhando sobre nós. Diga: tua luz brilha sobre a minha vida. Pode declarar isso. E agora nós vamos lá para o versículo 15, que diz assim: nunca mais nós seremos odiada, nunca mais nós seremos abandonada. Fala cidade abandonada, né? Sem moradores, porque o Senhor fará de nós mulheres belas, poderosas na palavra. Eu estou interpretando aqui, tá? Em nome de Jesus, nós seremos como uma cidadela alegre. Nações, reis cuidarão de nós. Como mãe que dá a amamentar o seu filho, então você vai ficar sabendo que eu, Senhor, o teu Salvador, eu sou o poderoso de Israel no meio de vocês. Eu sou o teu redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedra. Farei com que a paz esteja sobre os seus reis e que a justiça governa. Nunca mais se ouvirá violência na tua terra. Os seus pais o seu país não será destruído, nem arrasado novamente. Será chamado, você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvores. Amém? Nunca mais o sol, nunca mais o sol a iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei sempre a sua luz. A minha glória brilhará para sempre. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe e uma lua que não para de brilhar. Eu tomo posse para a minha vida, tomo posse para a vida da Érica, para a vida de cada uma delas, Pai, para a vida da Geise, Senhor Jesus, da Thalita, da pastora Lloyd, da Giovana, de todas aquelas que fazem parte desse grupo. Eu declaro essa palavra, Senhor, que nós não seremos mais terra odiada, terra abandonada, sem moradores, mas nós seremos abençoadas, belas, não só por fora, mas nós vamos refletir a tua luz, a tua glória, onde quer que nós formos, ó Pai, porque nós sabemos que uma transformação, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uma porta se abre, não é de fora, ela se abre por dentro, Pai. Então, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde especial. Quero te agradecer que talvez as meninas nem
entenderam muito essa palavra, mas é uma palavra profética que fala da glória do Senhor, fala de Sião, fala que o Senhor é o nosso sol e a nossa lua, nós dependemos unicamente do Senhor. Por isso, vem com o teu espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento, trazendo, iluminando nossa mente, para que nós possamos saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nessa tarde, em tudo que nós vamos estudar. Também quero colocar, Senhor, aquelas pessoas que ainda não chegaram, que o Senhor esteja guardando, abençoando, abençoando a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nos cobrindo com o teu sangue, nos revestindo com a tua armadura, nos livrando de todo o mal, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer orar ou falar alguma coisa? Eu estava lendo o Salmo 54, ou Isaías 54 ainda hoje em voz alta, declarando também. Então Pode então pronto, declarar. tem, né, Isaías 54, versículo 13, diz: "Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer". Toma Então, posse. toma posse, em nome de Jesus, essas Eu bênçãos. declaro essa palavra, eu tenho ela de cor, que haverá paz abundante nos nossos termos, que os nossos filhos serão ensinados, que Deus, tem um versículo lá em Joel 2 que fala assim, que o Senhor trará ensinadores de justiça para a vida dos nossos filhos. Às vezes não é nós vamos ensinar com nossas atitudes, com o nosso modelo, mas Deus vai levantar pessoas para cercar, eles vão ser cercados como uma muralha de fogo, e haverá paz abundante na nossa casa, né? Porque em justiça eu fui estabelecida, longe da opressão, quer dizer, Deus fez justiça, né? E eu estou estudando a história de Davi e eu estou fascinada com a história de Davi, porque ele pecou, mas as consequências do pecado dele veio sobre ele, né? E ele, em nenhum momento, ele foi omisso das consequências, embora ele foi omisso dentro da casa dele, diante dos filhos dele, né? Ele não repreendeu, ele não teve autoridade, mas quando ele foi pagar pelo pecado dele, né, as consequências do pecado, eu acho tremendo, porque ele, tipo assim, ele em nenhum momento ele se revoltou contra Deus, em nenhum momento ele abandonou Deus, pelo contrário, o coração dele sempre estava entregue a Deus, né? Quando houve ali a rebelião de Absalão, contra ele, eu acho muito forte, porque Absalão, ele tomou o Jerusalém, né, e primeiro ele tomou Hebrom, e o que eu acho até interessante isso, já vamos começar a falar, porque o Espírito Santo já está direcionando nós para isso, através da palavra justiça, que a Érica trouxe. Quando Absalão, ele leva aqueles 200 homens para Hebrom, aqueles homens, eles não sabiam do que se tratava. Eles não sabiam que Absalão estava levando eles para uma batalha, para uma guerra. E como é sério isso? Como é sério a gente ser ignorante diante da circunstância? Quem é o nosso líder? O que nós estamos seguindo? Que direção nós estamos tomando? Eu gostaria que vocês, só para pegar esse versículo, já que eu falei, está em 2 Samuel. Abre aí, vamos. Mas eu gostaria que vocês repetissem comigo assim, em justiça, declarem todas vocês, em justiça, Geice também. Eu sou estabelecida, Sou declara. estabelecida, Vamos declarar? Em justiça eu sou estabelecida, sou estabelecida, longe da opressão, longe da opressão, porque eu não preciso temer mais. porque eu não preciso temer mais. Amém? Então, aqui, ó, em 2 Samuel, capítulo 16, não, 2 Samuel, capítulo 15, Assim, qual versículo? 11, pode ler. Ok, e diz assim: Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Amém? Segue? Olha só que forte. Gente, nós, como
Pessoas que conhecemos a palavra, nós não podemos deixar as pessoas nos levar. Olha só, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Quantas pessoas estão nos convidando para isso, para aquilo? Olha só. Porém, eles iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Eles foram enganados, homens enganados. Outra coisa que Absalão fazia, isso é muito bom em libertação, no capítulo 15 mesmo, 2 Samuel 15:6. Olha só, Absalão, ele ficou 3 anos sem ir na presença do rei. Depois quando ele chegou de volta, né, que Joabe traz ele de volta, através daquela historinha daquela mulher, ele Davi não quis ver ele, porque Davi quis mostrar para o povo que ele estava triste, tipo assim, com a morte de Amon, né? E que ele não tinha aceitado aquilo que Absalão tinha feito. Então, depois Absalão volta, ele não retrata, ele deixou aquela dor perdurar dentro do coração de Absalão. Então, eu quero dizer que o que que uma mágoa, um ressentimento ela destrói, né? E Absalão, a única força, a única coisa que ele pôde fazer é querer tomar o poder. E isso também já estava no propósito de Deus para poder tratar com Davi, com a situação de Davi. E então, Davi estava sendo corrigido também. Quando ele recebe o profeta Natan, que o profeta fala, conta a história da ovelhinha, e ele se revolta, e ele fala, esse homem vai pagar 4 vezes mais, nós vemos que esse processo era o processo que Davi estava pagando. Hoje nós temos Jesus que a gente joga na cruz de Cristo, né? Mas nós não podemos ficar pecando. Mas aqui ele estava passando pelo processo e eu acho tremendo, se vocês estudar o processo que Davi estava passando, né, da responsabilidade, das consequências do pecado e da morte, né, porque ele foi sanguinário, em nenhum momento ele tira o corpo dele fora, em nenhum momento ele fala, "Ai", pelo contrário, ele fala, se Deus quiser, eu vou voltar. Se ele achar graça em mim, né? Eu vou voltar de volta para o palácio. Quando ele sai fugido de Absalão, né? E olha só o versículo 6, que Absalão, que desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. O que que ele fazia? Ele pegava, as pessoas iam lá, trazia uma questão e ele dizia o quê? Que o rei não tinha tempo para estar julgando a causa deles, né? Então, que ele ia estar julgando. E a Bíblia diz que ele até beijar, abraçar e beijar. O povo, ele fazia. Então, o que que ele começou a fazer? Ele começou a roubar a imagem do rei. Ele começou a colocar ele na posição de rei. E isso é muito sério, sabe? Essa disputa de poder dentro da igreja, essa disputa de poder, de achar que nós somos donos da verdade, somos donos, né? Nós não somos nada sem o Senhor. E a gente vê que as consequências também veio sobre Absalão, que ele morreu por causa da rebelião dele, né? E Davi voltou ao trono. Mas vocês entendam que a justiça, ela vem de dois lados, né? Eh, Deus é um Deus de amor, mas ele corrige, ele nos corrige. E a correção é necessária. Por quê? Para nós, para nós mudar a nossa rota, mudar o nosso coração. Amém? É. Alguma Amém. pergunta? É, não, ele era bem fingido, né? Absalão era bem fingido, um falso para tomar o lugar do pai dele. Então, tudo propósito de Deus, né? Que Deus estava tratando com o Davi, né? Mas eu quero dizer que Davi nunca se sentiu abandonado. O tempo todo ele sentiu o quê? Cuidado nos mínimos detalhes por Deus. Não importava a circunstância, né? Que ele estava passando. E eu acho tremendo que a voz de Aitofel, lembra que Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro do rei? Aitofel, ele era como se fosse uma voz de Deus para Davi.
E ele traiu Davi, ele se levantou de uma forma muito forte contra Davi, né? E ele deu conselho para que Absalão matasse Davi e tomasse o seu reinado. Eu fiquei muito abalada quando eu Verdade. ouvi isso, né? Que está aqui no capítulo 16 e 17. É, e quando ele viu que o conselho dele foi frustrado, porque no capítulo 15, Davi faz só uma oração bem simples, singela. Davi fala assim: Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. Eu não estou me vendo aqui, agora estou me vendo. Transtorna os conselhos de Aitofel. Uma oração tão simples que Davi falou. E ele também não só falou, como ele teve estratégia. Quando Abissai veio junto com ele, né? E ele falou: por que que você está vindo até mim? Fica, porque você vai me ajudar, né, a confundir os conselhos de Antofel, porque sabia que que aquela pessoa era uma pessoa sábia, que ia poder ajudar Davi naquele momento. Então eu vejo assim, ó, que Davi, ele tinha pessoas de todas as formas, de todos os lados ali, cooperando com ele, porque quando ele saiu do É, palácio, fugindo, descalço, com cinzas na cabeça, com pano, a Bíblia diz que o povo que saiu com ele saiu chorando e gemendo, e a terra gemeu. Eu nunca vi isso. E a terra gemeu. Por quê? Porque os papéis estavam invertidos. A terra geme quando na nossa casa nós não somos respeitados. Nós não ocupamos aquele devido valor. Por exemplo, uma avó, ela tem o valor de ser a matriarca, de ser a avó, uma mãe, ela tem. Então, nós vamos, nesse momento, sobre essa palavra que a Érica trouxe, vamos declarar. Talvez a Thalita ainda não tenha filhos, mas a Jéssica, a Geise já tem, eu tenho. Vamos declarar, vamos fazer uma oração para os nossos filhos agora. Quero que amém. Érica ora, e ora essa palavra, declarando paz, declarando que injustiça, minha casa vai ser estabelecida, longe da opressão, não preciso temer, que nós não vamos ter Absalão dentro da nossa casa, nós não vamos ter Tamar sendo estrupada, sendo, né, jogada a honra dela fora, que nós não vamos ter Amon, nenhum filho morto por causa de consequências de conselhos errados, porque também tinha no reinado Jonadab, que ele era primo de Amon, e ele que trouxe um conselho errado para Amon, porque ele viu que Amon estava enamorado de Tamar, né? E todo dia aquele moço estava sofrendo com aquele sentimento. Em vez de ele falar para Amon, vai e pede a mão da tua irmã ao rei, né? Simplesmente ele armou uma estratégia para a menina ser abusada sexualmente. O que que ele fez? Ele falou: Você é o filho do rei. Você acha que tendo todas as mulheres aí do reino, você vai ficar aí passando vontade? Finge que você está doente quando o rei vier te visitar e manda a tua irmã vir fazer comida para ti. E namora dela. Está bem claro o texto, é bem isso que eu acabei de É, falar. E então, assim, ó, a gente vê que as pessoas elas são influenciadas e mal sabia que ele estava caminhando para a morte. Aquilo ia gerar o quê? Consequências de morte, aquele abuso sexual. Então, as pessoas, às vezes, elas estão aconselhando de que forma? De que maneira? é. Vamos orar, Vamos Erika? orar? Ora pelos filhos. Já Eu ora estou pelos aqui teus, com Thalita, que Isaías vai vir 54 ainda. aberto. Pode orar. Ok. Senhor Jesus, consagramos, Senhor, a vida dos nossos filhos, aqueles que estão aqui e aqueles que ainda virão no coração das mulheres presentes nessa reunião. E no nome de Jesus, nós declaramos o que está escrito em Isaías 54. No versículo 4 diz que nós não tenhamos medo, nós não seremos enganadas, não temeremos o constrangimento e não seremos humilhados. Ó Senhor Jesus, também É declaramos verdade, que cara. nós não Declara isso. teremos absalãos, de pessoas que são fingidas e enganadoras, Senhor, no Sim, nosso sim. meio. Não teremos conselheiros que constrangerão, Senhor, o Os plano que o nossos Senhor tem filhos. para a vida dos nossos filhos e das Verdade. nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz no versículo 13: todos os nossos filhos serão
ensinados pelo Senhor, Em e nome de grande será a Jesus. paz dos nossos filhos. Nós seremos estabelecidas com retidão e toda tirania estará distante. Não Em nome teremos de medo. Jesus. No nome de Jesus, o pavor não estará no nosso meio, Em porém nome de longe. Jesus, E Pai. Em se nome de alguém nos Jesus. atacar, será transtornado e Em serão nome de Jesus. rendidos diante de nós. No nome de Jesus, nós declaramos que Decanta. o Senhor está com os nossos filhos. Versículo 17: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e Nenhuma nós arma refutaremos prosperará. toda língua Em que nome de nos Jesus. acusar. Esta herança é dos servos do É Senhor, e esta é a verdade, Pai. defesa que nós fazemos do nome Sim, deles. Nós Pai, na declaramos autoridade do isso nome de Jesus. juntamente com o Senhor, essas promessas, no nome de É Jesus. A verdade, Pai. bênção do Senhor está sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, até Em a nome de 14ª Jesus. geração, até 1000 gerações. A tua palavra nos, 1000 gerações declara daqueles que abençoadas, te no amam. nome de Jesus, porque nós te amamos. Ó Senhor, no versículo 50, no capítulo 55, versículo 8 diz: os seus pensamentos são mais altos que os nossos, os seus caminhos são melhores que os Sim, nossos. Pai, é Assim como os verdade. céus são mais altos que a terra, assim os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Ó Sim, Senhor Pai. Jesus, nós declaramos que a tua palavra, no versículo 11 diz, que também como a palavra que sai da tua boca, ela não voltará Sim, Senhor. vazia, mas fará Aleluia. o desejo que o Senhor Aleluia. cumpriu, o Senhor Glória a Deus. atingirá o Glória a propósito Deus. do qual o Senhor enviou. Ó Senhor, a tua palavra diz: vocês sairão em júbilo e serão conduzidas em paz, e os montes e colinas irromperão em canto Sim. diante de vocês, e todas as árvores do campo Aleluia. baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá pinheiro, no lugar da roseira brava crescerá Aleluia. murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o Aleluia. sinal eterno que não será destruído. Essas palavras nós declaramos sobre as nossas vidas e as vindas vindouras do nosso ventre, no nome de Em nome de Jesus. Jesus, nós abençoamos. Fala o nome dos nossos filhos. Eu abençoo a Raquel, o Abençoa a Juninho, eu Lidiel, abençoo a o Jonatas, Nathalie, a a Joandra. Sânia. Declaro que Eu eles abençoo abrem em os nome olhos de Jesus. espirituais. Abençoa os teus Todos filhos. os meus filhos, Declaro o que eles Abel, não a serão, Vitória, serão a melhores do que nós, Thaide, que a eles vão Ana, amar a tua palavra, que eles vão a ter o temor Patrícia, do Senhor, Pai, que terão porque condição nós nos estamos conduzir, longe, Senhor, Senhor. longe das O tribulações, repreender longe, Senhor e dar Jesus. Em deles, a Deus justiça te fomos abençoe em nome de estabelecidos. Jesus. Pai, perdoa Barato, os nossos Sharamananda, pecados, pecados em pensamentos, em palavras, em atitudes, sim, Senhor, toda em nome de rebelião da Jesus, nossa Pai. casa, nós Toda pedimos rebelião da nossa perdão, casa cai toda por terra no rebeldia, nome de toda Jesus. dureza de coração, Toda toda rebeldia, toda dureza de coração, toda negligência de não temer o teu nome, de não obedecer aos teus Ramanda, princípios, de quebrar mandamento, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos filhos, pelos pecados dos nossos antepassados, até a 10ª geração nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos cobre, cobre eles com teu sangue nessa hora, Pai, que eles venham, Senhor Jesus, ter ensinadores de justiça, que eles venham, Senhor, se converter verdadeiramente, Pai, pega eles, Senhor, assim como tu pegastes o testemunho do Theo Hayashi dentro da boate, ele estava lá e de repente ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu um dínamo, um poder, algo sobrenatural. Pega, Espírito Santo, a vida deles Pega, e Senhor, pega. muda, rica lá, xurianda lá, vai lá, xuricanta lá. Muda, Muda, Senhor, a situação, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, eu creio na unção, eu creio nos milagres, Senhor. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que não falha. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não vemos o teu trabalhar, mas nós sentimos que o Senhor está trabalhando, Pai. Nós já podemos ver pela fé o mover no coração deles, em nome de Jesus, Senhor, porque eu creio que tu és a fortaleza da vida deles. Assim como o Senhor entregou essa palavra nessa manhã para mim, que o sol e a lua é o Senhor na nossa vida. O Senhor faz nós brilhar na noite, o Senhor faz nós brilhar no dia, porque a tua glória está sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ore, Aleluia. Deus. Glórias a Vamos lá para o Deus. meu livro, então?
Vamos. Página 56. Gente, esse livro ele é uma benção, sabia? Cada palavra aqui foi foi Deus que me deu, os versículos, tudo que eu vivi, que eu tenho de cor, né? Então, assim, ó, são algo. Aqui fala na página 56 sobre as áreas escondidas, sobre a janela de Jó. E eu coloco, né, o capítulo 5 identificando as feridas emocionais. E a Bíblia fala que antes de nós ser formado no ventre materno, o Senhor já nos conhecia, né? Antes de nós ter saído da Uhum. madre, o Senhor já tinha promessas para nós. Então, nós sabemos que Deus ele fala de várias formas, né? Ele fala através da palavra, ele fala através de sonhos, através de profetas, né? Os 5 ministérios aqui, né? De um evangelista, de repente, o evangelista ele atrai, né? O profeta ele direciona, o pastor ele faz aliança e o mestre desentope os ouvidos, né? A pessoa que é mestre, que ensina, é tão gostoso, porque é tão bom aprender. Eu gosto mais de aprender, eu amo estar assim, aprendendo, do que às vezes do oba-oba, sabe, Érica? Porque o conhecimento ninguém vai tirar de você. Amém? Então, vamos lá. Quem vai começar a ler? Página 55. Eu tô aqui com a página No 56, aberto parágrafo 55. no parágrafo 2 ali, para os psicólogos, Joseph, Ok, que é um psicólogo que estudou e fez essas áreas que eu vou ensinar agora. ok. Pode ler, Érica. Para os psicólogos Joseph Luft e Harrington Ingham, que desenvolveram uma ferramenta conceitual no campo da psicologia para analisar a comunicação interpessoal nos grupos de organização, as pessoas de modo consciente, deliberadamente, com insegurança, status, medo, vamos lá devagar, por insegurança, status, medo de reação e do ridículo, não expõem seus sentimentos para que outras pessoas as conheçam. Este comportamento é observado principalmente nos grupos sociais que frequentam, como igreja, trabalho, escola, família, e em outros nos quais se relacionam. Peraí, eu perdi agora. Movi aqui, agora eu perdi. Isso Se mesmo. relacionam. Decorrente Então, dessa só para pesquisa, explicar criaram. esse Oi. parágrafo, então, um psicólogo, né, o doutor José, ele fez um estudo de campo para analisar grupos, ele organizou vários grupos e ele analisou o comportamento deles. E normalmente o que que ele viu? Ele viu que uma insegurança na vida do ser humano, né? Às vezes por causa do status, reação, que vão me chamar de ridículo, então a pessoa se cala, não se expõe. Então a pessoa se esconde atrás do quê? De uma máscara. Está ouvindo esse parágrafo? Na realidade, ele está dizendo isso, né? E isso acontece muito dentro da igreja, no trabalho, na escola, em famílias, em lugares onde tem grupos, às vezes sempre tem, até nós, escondendo máscara. Quantas Uhum, máscaras? Eu sempre me preocupava o que a pessoa vai pensar de mim, uhum, até eu ser liberta. Porque às vezes a gente vive do que as pessoas vão pensar de nós, não do que Deus pensa sobre mim, ou que eu estou sendo para Deus. Porque a realidade do fruto não é Deus dando fruto, é nós que temos que dar fruto para o Senhor. Amém? É de nós para Deus. E daí, de Deus para nós. Primeiro ele fala: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Continua, então. Decorrente dessa pesquisa, pode De- continuar. Decorrente dessa pesquisa, criaram a janela Johari, De para Jó. que as Quem pessoas. já ouviu falar J- de Johari. Jó? Quem já ouviu falar?
Tu já viu, doutora, falar sobre essa janela de Jorge? Põe aí Não. para vocês estudarem e depois a gente pode até dar uma pincelada na próxima aula. Janela de Jorge, vocês vão Também não achar. ouvi falar não, para mim é novo. Nunca viu falar? É Não, em não. libertação que a gente fala. Isso. Na Ok. realidade, o pastor Marcos Scott, né, que trouxe esse compilado e ele trouxe naquele livro dele, ai, não é Manual da Libertação, Odres Novos. Então, tá lá bem claro toda a explicação dessa janela. E eu compilei uma parte do que eu entendi, tipo assim, peguei um pequeno relapso e trouxe. Então, janela de Jorge, pode anotar aí para você Eu já estudar, vi o tá nome. bom? Ok. Então, continua. Essa janela para as pessoas, bom, vamos lá. Decorrente dessa pesquisa, criaram a janela de Jorge para que as pessoas identifiquem e reconheçam seus comportamentos em grupos de relacionamentos. Para eles, existem quatro áreas na vida do ser humano que influenciam nos relacionamentos interpessoais. Elas são denominadas área aberta, área cega, área escondida e área desconhecida. Concluíram que na área aberta todos se conhecem. A área Amém? é. Agora Vamos lá. vou começar a explicar a janela de Jorge, então, para vocês. Então, existe quatro janelas. Na libertação, vocês podem fazer aí os quatro pontos. Vocês vão mapear as pessoas e vocês vão, é, através do mapeamento, descobrir o comportamento delas através dessas janelas. Então, Uhum, a janela aberta é aquela janela que todo mundo sabe, meu Deus, a Geise é uma bênção. Nossa, uma mulher de Deus. A Élica é uma bênção. E é aquela janela que todo mundo fala, meu, aquele irmão lá é uma bênção, é um santo, e de repente a gente descobre que ele era um abusador, de repente a gente descobre que ele uhum, estava traindo a mulher, entendeu? Então, então é a janela que. Desculpa, tem uma pessoa aqui falando comigo. Um beijo, amor, Deus abençoe. Então, a gente, nessa janela, a janela que não dá para nós mapear verdadeiramente quem é a pessoa. Às vezes chega uma pessoa nova no grupo, e essa pessoa, ela é empolgante, ela é ativada, ela é aquela pessoa, mas às vezes ela até consegue mostrar um pouco da personalidade dela, mas às vezes tem coisas lá dentro que é só cavando para nós poder ver verdadeiramente o lixo que está dentro de nós. E uhum, normalmente, quando uma pessoa dentro da igreja ela chega ao ponto de ficar endemoniada, é porque o coração está muito sujo. Tem muita sujeira lá dentro que precisa ser limpada. E o pastor Cote, ele sempre diz uma coisa: se você deixar a tua pia e nunca lavar ela, nunca passar uma que boa, o que que ela vai criando o ralo? Não vai criando barata, não vai criando insetos e às vezes até rato? É assim a vida espiritual também. A pessoa vai se alimentando daquilo que é sujo, daquilo que é pecaminoso e nunca se limpa da sua maldade, nunca se lava no sangue, nunca deixa Jesus fazer a obra e está lá. Então, uhum, essa janela aberta, ela não fala o que a pessoa é. Aqui, então, é assim, né? Você conhece a pessoa, tem clareza dos fatos, porque está ali, mas está, às vezes, jogando sujeira, a sujeira está debaixo do tapete, ok? Deu para pegar uhum. ou não? Ficou meio confuso. Não, essa Deu. parte é fácil, é mais pra frente que eu tô curiosa agora. A Tá janela bom. cega. A pessoa não sabe, mas os outros sabem. A chave é receber dos outros aceitação, correção e confrontação. É bem claro, foi bem explícito essa parte aqui. O que que isso significa? Sabe quando você vê o problema na pessoa, mas a pessoa não consegue ver o problema nela?
isso libertador tem que ter esse discernimento. Por exemplo, eu vou dar um testemunho de mim. Eu fui curada faz uns 4 anos disso. Eu sofri abandono de pai e de mãe na minha infância. Sabe, abandono quando o pai presente, pai ausente, e a mãe se torna mãe e pai, mas só que ela só vinha à noite, porque ela trabalhava o dia todo. Então a gente passava a maior parte do tempo sozinho. Quando a minha mãe chegava em casa, minha mãe queria ir para a igreja orar. E depois que ela voltava da igreja, ela não tinha empregada, ela ia para o tanque lavar roupa. Então essa infância É. eu vivi. Então, o momento que eu tinha que dormir, descansar, ir para a cama cedo, eu dormia nos bancos da igreja. Nesse momento, quando eu chegava em casa, que eu queria minha mãe na minha cama, junto comigo, porque meu pai viajava, o que que acontecia? O que que acontecia? Travou. Eu estava de pé diante de um tanque, onde ela estava lavando roupa, chorando. Então, eu cresci dentro de mim com um vazio de abandono, com aquele sentimento de abandono. Só que eu não sabia disso. E essa área estava cega diante de mim. E sabe como eu descobri? Que sabe como eu descobri que eu tinha essa dor, essa ferida e eu precisava ser curada? Eu fui cuidar de uma irmã da igreja que operou e a gente trabalha nós 2 juntos com libertação. É tão interessante. E ela fez uma cirurgia, e então eu fui lá ficar uns dias com ela. E, por exemplo, se eu ia no varal estender uma roupa, eu chamava ela. Se eu estava na cozinha, eu chamava ela. Se eu estava no quarto, eu chamava ela. Em todo momento eu queria a presença dela comigo. E eu percebi que eu era assim também dentro da minha casa. Marcos, onde você está? O que que você está fazendo? Sabe? Sempre sentindo vazio, um vazio, aquele vazio, mesmo com Deus, com Jesus, mas existe traumas dentro de nós que precisa ser curado. E eu descobri que eu chamava muito. E esse chamado era aquela carência afetiva que eu não tive lá na minha infância. Então eu não podia ficar sozinha. Então era uma área cega que eu não sabia. Sabe quem que descobriu isso? Ela. Os dias que eu fiquei na casa dela. Quando eu estava para ir embora, ela falou: Jane, nós precisamos orar por uma área na tua vida. Eu falei: o quê? Abandono. Você percebeu que você chama o tempo todo? Você sempre quer estar com alguém perto de você? Agora eu quero saber da psicóloga. Então era uma área cega que eu não sabia, que uma pessoa descobriu e ela trouxe esse confronto e eu hoje me policio e me corrijo. Eu não preciso. Eu posso estar sozinha aqui no quarto, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu não preciso. Meu marido pode até estar lá no outro quarto assistindo TV, como a gente agora está com o ninho vazio e eu estou aqui estudando, que eu não preciso estar chamando ele. Amém? Uma pergunta sobre isso? Gente, eu estou trazendo isso aí, um conhecimento em libertação. E o que que a doutora me diz? E isso é uma área que pode aparecer de várias formas, não só, tipo, com essa curiosidade: "Onde você está? O que você está fazendo?", mas pode ser aparecer também com brigas, pode aparecer com, cobranças, pode aparecer com ofensas, né: "Ah, eu não acredito que você não apareceu até agora. Eu não acredito que você não fez isso". Pode aparecer de várias formas, infelizmente, né. E é o padrão de comportamento que a gente tem que estar sempre notando, e isso pode acontecer nas suas casas de outras formas também, e pode não ser o abandono. Eu não tive o abandono, mas eu tive um tipo de rejeição. Então aparecia como, como eu sempre tive boa autoestima, graças a Deus, assim, eu acho, em algumas áreas eu tenho, outras eu acho que eu não tenho, que é meu ponto cego, eu acho. Porque a gente conversou outro dia, eu e meus irmãos, a gente está sempre conversando, porque a gente vai saber o que nos influenciou de forma conjunta, né. Um vai ver o ponto cego Com do outro e vai certeza.
E aí, Isso é maturidade, é lindo isso. é legal, né, é maravilhoso. Daí mas tem momentos que eu olho e eu falo assim: "Nossa, caramba, será que eu mesmo me pergunto: "Será que eu tô sentindo rejeição deles?" Porque eu tive rejeição, não que minha mãe me rejeitou, mas é que minha irmã precisava de muito mais atenção que eu. Então eu perdi o colo da mamãe, colinho, sabe. Ixi. Eu perdi, porque minha irmã tinha muita cólica, ela era muito carente, sempre foi. E A aí do eu meio? a Ellen. Daí, tipo, aí eu ficava assim: "Ah, eu não preciso tanto da mamãe, eu acho que eu me satisfiz, assim, não tem problema, eu não preciso". Então, se Você uma pessoa amadureceu assim, você precisou amadurecer, criar é, um gatilho na tua mente, na realidade você criou um gatilho na sua mente, que de não precisar, mas na realidade você precisava. aí o que que acontece? Hoje, se meu marido falar assim isso acontece com meu marido também. Então, digamos, se eu falo assim: "O que que você precisa?", você fala pra mim: "Élica, o que que você precisa de mim?", aí eu falo: "Sei, não sei", e não é por mal, eu realmente não consigo olhar Expressar esse expressar uma necessidade do outro, não é por mal, é apenas assim, não sei. Aí mas hoje eu você consigo, claro, hoje eu consigo, assim, na hora da festinha, vai, a gente tem churrasco aqui. "Gente, a gente vai ter o churrasco, o que que vocês podem trazer?", coisa que outra hora eu faria tudo. Sem problema, assim, não ia pensar mal, não ia me sentir sobrecarregada, talvez no final do dia eu ia falar: "Nossa, eu tô bem cansada". Mas, hoje eu sei pedir, hoje eu sei pedir. Então, assim, são coisas que olha o oposto aí da Jane comigo, seria dela estar pedindo sempre atenção, pedindo, pedindo, e a outra que, não pede nada, eu não peço nada, 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 porque nada. o que que aconteceu? Você amadureceu. Isso trouxe uma maturidade, mesmo você, tendo a carência, se sentindo rejeitada, mas isso gerou uma resistência em você. Eu não, uma fragilidade. É. Então tudo que é Aprendeu? exagero a gente tem que notar, tudo que é exagero a gente tem que notar, acho que é isso que é a grande lição, ficar olhando, tudo que tá meio fora da caixinha você fala: "Uai, o que que aconteceu aqui? Por que que tá demais?". Foi muito sábia a sua amiga que falou assim: "Vamos conversar, tem uma coisinha aqui que eu tô notando que", Justamente. E olha aqui, ó, né. na página 57, rejeição. Vou ler aqui, ó. A rejeição é considerada uma das piores feridas emocionais. Ela afeta a alma profundamente, isola a pessoa de ambientes, dos seus relacionamentos. Rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. Tá vendo? O que que aconteceu contigo? Eu não preciso da minha mãe. Foi o gatilho da tua mente. Tipo assim, a Ellen precisa mais do que eu. É assim que eu pensava, assim: Justamente. "Tadinha, ela tá chorando, ela precisa mais do que eu, deixa minha mãe atender Isso ela". trouxe o quê? Uma ferida inconsciente. E todo ser humano traz consigo, né, uma busca por aceitação. Aqui está no livro, ó. Desde a Hum, infância existe uma necessidade de sermos acolhidos, estimados. é. Mas voltando lá, a área cega, vocês entenderam? A Érica, a doutora, também trouxe, né, vários. A área cega pode ser no comportamento, pode ser. Que Pode ser uma mais? reação abrupta. Meu marido às vezes tem umas reação de brabeza, assim, eu falo: "Uai, de onde tá vendo isso? Que aconteceu? Você tá bravo Justamente por quê?". Aí ele não a sabe ira, dizer, né. tá Mas bravo. por quê? Sabe por que que ele não sabe dizer? Porque É com certeza ele foi ferido na infância, alguém feriu ele, bateu nele e ele escondeu essa dor. Então o que que ele sabe? Porque eu fiz aquele Veredas Antigas e eles trataram isso, justamente isso. Toda pessoa que é agressiva, normalmente ela tem uma ferida de pai. De pai, que pai feriu, pai, sabe, foi duro demais, sabe, não foi aceito ou bateu, que gerou um trauma. Tem que mapear, por isso que nós estamos aqui para aprender a entender e mapear, amém? Área escondida, que tal mora o pecado? Ô Senhor, nos liberta disso. A área escondida, a pessoa esconde. A pessoa sabe o que ela está fazendo, ela conhece,
mas os outros não conhecem. Sabe aquele pecado oculto? É o Ok. porão que onde vivem os ratos, as fortalezas demoníacas, frequentemente são construídas e é onde não existe transparência. É a hora da máscara. Uhum. Alguma pergunta dessa área? Não. São pessoas que vivem de aparência, né? E tem pessoas que elas mentem para elas mesmas. É É também uma verdade. forma delas serem aceitas pelas pessoas. Aí elas não aceitam que elas são assim, entendeu? O que tá oculto ali. Por isso que elas vestem uma máscara. E ela consegue vestir várias máscaras. Depende do ambiente que ela tá, entendeu? Ela pode ser várias pessoas ao mesmo tempo. E na área desconhecida ninguém conhece, só É. Deus sabe. Portanto, precisamos da revelação dele. Então, essa área eu também passei por um processo. Eu, eu fui molestada por uma pessoa e eu não sabia. E eu estava num trabalho de libertação, fazendo 3 dias de libertação, e eu sonhei que quando eu estava com 3 anos de idade, uma pessoa me molestou, passou a mão em mim. E, e eu perguntei, né, para o libertador por que que eu tive aquele sonho justo naqueles momentos. Então, Deus estava trazendo coisas para mim ser curada. Então, áreas desconhecidas. Sabe aquele sonho que Deus mostra? Um dia eu perguntei para Deus, Deus, mostra para mim no que eu estou pecando. Gente, não pergunte, porque Deus é tremendo, Ele mostra. Ai, Jesus querido, eu nem conto meu pecado, mas Até foi medo, né? mas foi uma coisa de injustiça. O que que eu estava fazendo? Eu tenho um filho do coração que eu criei. E eu sempre, se eu batia um suco de abacaxi, eu dava primeiro o melhor, o copo para o meu, que era de sangue, e para o outro, entendeu? E eu sonhei justamente isso, Uau. que eu estava sendo Caramba. injusta. É só perguntar, amiga. Jó não fala, Mas essa é a mostra onde tem. verdadeira revelação. Deus, ele sempre mostra para nós, primeiro, para nós sermos transformados. Não fica apontando o outro, é para a gente mudar, né? O Rony, você conheceu ele? O Rony? Ele é meu filho do coração. Tanto é que ele trata o meu marido como pai, assim, de uma forma muito forte, assim. E ele tem uma certa reserva. Por quê? Porque eu semeei isso. Isso é muito triste. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu faria. Nós precisamos trazer para a luz, mediante confissão, o que apenas nós conhecemos. E é aquilo que está no nosso interior escondido. Quando fazemos isso, Deus cura as nossas feridas emocionais, tira o jugo, nós saímos do jugo do poder do inimigo. Que lindo, né? Vocês entenderam? Então vamos falar das áreas? Qual é a primeira área? Aberta. Vamos grifar ali. Área aberta, que todo mundo sabe. Repete comigo, área aberta, que todo mundo sabe quem é quem, mas na realidade nós não sabemos. Área cega, a pessoa não sabe. E, e as pessoas que convivem sabem do problema dela, mas ela mesma não tem consciência do problema dela. Então, ela precisa do quê? Ser confrontada, ela precisa ser corrigida. Área escondida, que é a área bem diabólica, é a área onde a pessoa esconde o seu pecado. E essa área desconhecida é a área da dependência de Deus, que nós precisamos depender de Deus. Amém? Meninas, vocês estão aí? Por isso que Tiago fala: confessai os pecados uns aos outros para seres perdoados, né? Por nós mesmos não podemos mudar nosso passado, mas podemos submeter aos princípios da palavra de Deus a nossa vida.
Quando submetemos, a nossa vida ela é transformada, né? E ficamos livres de bagagens emocionais que maltratam a nossa vida, né? E sabendo que Cristo, ele é a cruz que nos põe de pé. Então, Deus, ele muda a nossa história, só ele conhece totalmente, dele nada podemos esconder. Então, eu amo esses salmos também, Salmo 139, que diz: Sonda-me, Senhor, e conhece. Sabes quando me assento, quando me levanto de longe. Então, ao buscar a cura do nosso coração, nós precisamos lidar com alguns sentimentos, né? Então, eu queria passar isso, porque os sonhos, ele vem na área desconhecida. Jó 33:13. Por que contentes com ele, afirmando que não dás conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, ou de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonhos ou visões, de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então abre-lhes os ouvidos e sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, para livrar da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessantes contendas nos seus ossos, de modo que a sua vida o abomina, o pão, e a sua alma e a comida a- apete- apetecível, como é que é? Apetecível. Na realidade, ele está falando que quando a pessoa não obedece, né, o que Deus está falando, ela vai sofrer dores, né? Que ela vai deitar numa cama, os seus ossos vão doer, ela não vai poder comer. Por quê? Porque não obedeceu, porque Deus abre os ouvidos. Vamos falar? Põe a mão nos teus ouvidos, Senhor. Senhor, abre os nossos ouvidos. Fala conosco. Abre o entendimento da nossa mente para nós entender o que o Senhor quer revelar conosco através de sonhos. Amém? Então, eu quero dizer, se tem alguém aqui no nosso grupo que ainda tem chorado muito, Deus está falando para você, nessa hora, pare de chorar. O Senhor conhece o teu nome, ele falou depois, Maria. Quando ele chama de Maria, porque ele sabe a essência que ela é. Quando ele fala mulher, ele está tratando mulher. Mas quando ele fala o nome, o Senhor chama nós pelo nome. E Deus já tinha mudado todo o roteiro da história, né? Ele já estava glorificado, a vitória já tinha vindo, né? E, e ela estava ali chorando, né? Então, eu quero dizer que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo e ele conhece a nossa fragilidade, conhece as nossas limitações. E nesse dia, ele está entrando, eu creio, com provisão nas nossas vidas. Creia nisso, porque ele sabe como nos dar vitória, como mudar a nossa história, né? Eu quero declarar que a nossa história não vai ser num túmulo, a nossa história não vai ser num vale, não vai ser numa dor, porque nós estamos buscando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Você tinha Pai, dito obrigada. para lembrar que era para que você tinha uma palavra que Deus tinha te revelado. Você já falou então? Ou não? Foi a palavra que Deus me revelou, foi Isaías 60, Ah, gente, foi demais. Na linguagem de hoje, leiam ali do 15 em diante, que o Senhor falou que eu não seria terra desolada, abandonada. Gente, aquilo que eu falei do abandono. Eu não vivi o abandono, eu não fui abandonada. Então, na minha infância, então, essas mazelas, Deus cura. Então, quando eu li hoje de manhã, que o Senhor falou, né, que é o versículo 15: nunca mais você será odiada, nunca mais será abandonada, mas farei que você seja bela e poderosa. Olha que lindo! Aleluia! É profético! Receba aí, minhas amadas do Senhor.